O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visavam alcançar um acordo comercial e de segurança em 30 dias. Esta notícia surgiu após um início positivo na cúpula do G7 em Alberta, onde os líderes se reuniram. Trump, entrincheirado em sua fortaleza de aço, intensificou as tensões comerciais, enquanto o Canadá permaneceu em silêncio. A resposta de Mark Carney, sem uma declaração oficial assinada, diante da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos, pressionou Washington. Paralelamente, a Europa destinou 150 bilhões de dólares para um fundo de apoio à Ucrânia. A questão que se levanta é se essa guerra comercial afetará a economia global ou se isolará apenas os Estados Unidos. Desde a quietude da mesa do G7 em Alberta até as operações de imigração em Chicago, cada movimento transforma as tarifas de 2025 de Trump em um ponto de ruptura global. O Canadá se prepara com o uísque, a União Europeia com baterias, o Japão com sua petição à Organização Mundial do Comércio, e os Estados Unidos começam a sentir os passos da inflação e do isolamento diplomático por trás de sua barreira de aço. O primeiro teste de estresse real do tumultuado segundo mandato de Trump ocorreu no verão de 2025, na mesa do G7, nas Montanhas Rochosas de Alberta. Mesmo antes do início da cúpula, a retórica comercial acalorada, as tarifas sobre aço e alumínio e os subsídios a veículos elétricos já haviam aumentado as tensões entre Canadá e Estados Unidos. Ninguém previu que a explosão seria tão violenta e rápida. Em vez de aparecer diante das câmeras ao saber da decisão da Casa Branca de impor tarifas de 25% sobre todos os produtos, mais 10% sobre produtos de energia, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, optou por suavizar a retórica diplomática. Ele anunciou que não assinaria a declaração final da cúpula, preparada por Ottawa, cancelou a foto de família conjunta e eliminou os apertos de mão de última hora com Trump. Assim, o primeiro movimento estratégico de silêncio na história do G7 foi registrado. O protesto mais contundente foi não dizer nada. Essa tática inesperada deixou o presidente dos Estados Unidos na defensiva. Trump chegou a Alberta no mesmo dia e ameaçou aumentar as tarifas em 50%. Em resposta, o Canadá lançou a campanha Mesh Stand with Steel, que se tornou viral em minutos no Millennium Park. Em apenas 3 dias, proprietários de oficinas de Montreal a Windsor recalibraram todas as cadeias de suprimentos de matérias-primas para Washington, e a indústria automotiva de Detroit foi forçada a reduzir suas previsões de lucro para o primeiro trimestre. Uma onda de choque simultânea eclodiu do outro lado do Atlântico. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu as tarifas como um campo minado para a economia global durante a sessão fechada da cúpula e, imediatamente depois, anunciou um fundo de solidariedade de 150 bilhões de dólares para a Ucrânia, um pool de suprimentos conjunto para minerais críticos e subsídios para a indústria verde de Bruxelas. A mensagem era clara: se Washington continuar seu unilateralismo, a União Europeia jogará a carta do tamanho do mercado. Macron abriu outra frente. A França descreveu diretamente a proposta de Trump de convidar a China e a Rússia de volta e transformar o G7 em um G9 como dinamite para a cadeia de valores aliadas. O chanceler alemão, Friedrich Merz, juntou-se à mesma linha, dizendo: não posso dar um assento a uma Moscou que continua a bombardear a Ucrânia. Assim, o alinhamento Estados Unidos-Europa foi fotografado pela primeira vez não como trilhos paralelos, mas como 2 trilhos que se cruzam. Internamente, as coisas eram ainda mais complicadas. Milhares de quilômetros da capital, agentes do ICE lançaram uma operação contra imigrante chamada Operação Porto Seguro, que paralisou o bairro de Little Village em Chicago. Centenas de trabalhadores sem documentos foram detidos ao amanhecer, e as folhas de pagamento nas indústrias de agricultura, hospitalidade e construção foram abaladas em todo o país. Economistas observaram que, além do custo das tarifas sobre o aço, essa escassez de mão de obra se refletiria na inflação na forma de um imposto oculto. Nos bastidores, o primeiro-ministro Mark Carney, sem chamar uma única câmera de TV aos corredores de mármore do parlamento de Ottawa, anunciou que o projeto de declaração oficial havia sido retirado antes de chegar à cúpula. Normalmente, cada anfitrião do G7 submete a estrutura principal do texto final à mesa de negociações meses antes. Os Estados Unidos fazem alguns pequenos ajustes. O Japão adiciona notas de rodapé sobre o sistema métrico. A Alemanha insiste que nenhum parágrafo termine com uma frase passiva, e o documento final é assinado na cerimônia. O que Carney fez foi o oposto. Sem texto, sem foto, sem aperto de mão, sem assinatura, a menos que Washington revogasse as tarifas. Na diplomacia, o silêncio às vezes é o protesto mais ruidoso. Naquele momento, o Canadá baixou a voz no palco pulsante do comércio global e pegou o megafone.
Diferente da harmonia transatlântica abstrata da era Biden ou da retórica de pivô para a Ásia dos anos Obama, a nova era de Trump era tão barulhenta quanto uma engrenagem áspera. Houve um cenário semelhante à Guerra do Aço de 2018, mas desta vez equipado com tarifas punitivas. Quando a tarifa de 25% foi anunciada, a Bolsa de Valores de Toronto perdeu mais de 8 pontos em 2 dias. Metade disso foi psicológico. Metade foi um impacto real nos custos da matéria-prima. Da noite para o dia, turnos foram cortados em 3 grandes fundições em Ontário, com trabalhadores se reunindo em frente ao escritório do sindicato para perguntar: isso é um fechamento de 2 semanas ou de 6 meses? Até mesmo o primeiro-ministro provincial conservador, que parecia se opor a Carney, aprovou o pacote coordenado de medidas retaliatórias de Ottawa. O plano de retaliação era simples: uísque dos Estados Unidos, motocicletas Harley-Davidson, pêssegos da Geórgia, carne bovina do Nebraska e uma lista inteira de suprimento de chips seriam taxados com tarifas que variavam de 25% a 40%. Pela primeira vez na história canadense, o reflexo arraigado do NAFTA foi ignorado. A regra de isenção de produtos aliados foi engavetada. A Europa não permaneceu espectadora. Ursula von der Leyen, ao subir ao palco em Alberta, deixou de lado suas anotações de discurso e primeiro disse que tarifas são impostos, depois acrescentou: impostos são contas. A conta vai para o consumidor final, ou seja, nossos cidadãos. Ela então listou uma proposta de 5 pontos que pode ter mudado permanentemente o tom de toda a cúpula. Aumentar o orçamento para a Lei Europeia de Chips em 50 bilhões de dólares, envolver o Banco Europeu de Investimento na aquisição direta de elementos de terras raras do Congo e Gabão, criar um pacote adicional de 150 bilhões de dólares em subsídios de empréstimos macrofinanceiros para a Ucrânia, completar o corredor de hidrogênio verde União Europeia-Canadá até 2030 e estabelecer um centro de baterias para carros elétricos no norte da Europa. Em certo sentido, foi um manifesto de que estamos estabelecendo nossos próprios fluxos de suprimento para superar as tarifas dos Estados Unidos. Quando Macron pegou o microfone, ele rejeitou a fantasia de Trump de comprar a Groenlândia com um sorriso zombeteiro. Berlim, por outro lado, declarou claramente, por meio do chanceler Merritt, que se a Rússia não parar em luz, não poderá retornar à mesa, e a carta do G8 de Putin permanecerá na porta. Então, por que Carney escolheu um silêncio tão rigoroso? Porque o Canadá se lembrou que a declaração conjunta assinada durante a crise do aço anterior foi jogada no lixo por Trump com um tweet de "estou saindo" assim que ele voltou para casa. Ele sabia que reviver a mesma cena pela segunda vez e dar a Ottawa uma oportunidade fotográfica o assombraria na forma de barreiras alfandegárias. Além disso, aos olhos de Carney, a cúpula não era uma oportunidade para lutar com Washington, mas para as potências médias se posicionarem na era pós-Estados Unidos. Quando a União Europeia anunciou seu plano de indústria verde mais o fundo para a Ucrânia, estava na verdade enviando a mensagem de que poderia se mobilizar sem precisar de dinheiro dos Estados Unidos. O Japão apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio sobre o aço. O México iniciou os preparativos para processar os Estados Unidos a fim de evitar ser condenado a tarifas duplas nas negociações de política de asilo. E a Índia, mesmo como convidada, piscou para o corredor de minerais críticos União Europeia-Canadá. A América sentou-se na cadeira do centro da mesa. Mas o perímetro da mesa estava desenhando uma nova disposição de assentos. Enquanto tudo isso acontecia, o escritório de protocolo do G7 lidava discretamente com uma crise. A clássica foto de família não seria tirada no final da cúpula porque a condição de foto conjunta de Carney havia sido condicionada à reversão das tarifas. O representante comercial dos Estados Unidos deixou a mesa sem chegar a uma declaração de compromisso após 4 reuniões bilaterais separadas. Trump se recusou a aceitar que o Canadá havia fechado o corredor da foto. Pelo contrário, ele se dirigiu ao Air Force One no corredor da imprensa, dizendo: "Estou voando. Assinaremos em Washington desta vez." Enquanto o avião da Força Aérea ligava seus motores, jornalistas de fotografia da Reuters e da AP se esforçaram para capturar a foto obrigatória na beira da pista. A única imagem simbólica que restou foi Trump acenando da escada do avião, usando óculos de sol. Pela primeira vez na história, a cúpula terminou sem um acordo assinado ou uma foto de grupo. Mas as verdadeiras repercussões do jogo se desenrolaram na cena política interna americana. Enquanto as câmeras estavam em Alberta, unidades do ICE realizaram batidas no bairro de Little Village em Chicago sob o nome de Operação Porto Seguro, detendo centenas de imigrantes sem documentos, sem verificar seus antecedentes criminais. A administração Trump apresentou isso como o lançamento da maior campanha de deportação da história do país. O mundo dos negócios, enquanto isso, apontou para o mercado de trabalho apertado. Enquanto o choque tarifário tornava cada rolo de aço mais caro, a contração simultânea da oferta de mão de obra,
desde cozinhas de restaurantes até campos agrícolas, estava alimentando a inflação de custos. Quando a Moody's e a Fitch combinaram a onda de imigração com seu índice de interrupções na cadeia de suprimentos e reduziram sua previsão de crescimento dos Estados Unidos em 1,5 ponto, a coletiva de imprensa da Casa Branca ficou em silêncio. Ninguém pegou o microfone para defender a teoria econômica pesada. Enquanto este mapa multipolar estava sendo desenhado externamente, os efeitos colaterais socioeconômicos da operação de imigração foram rapidamente sentidos internamente. O atraso na colheita devido à escassez de mão de obra nos pomares de amêndoas da Califórnia, a interrupção dos horários de turnos nos armazéns de logística de Nova Jersey e a redução das equipes de manutenção nos campos de petróleo do Texas. Tudo isso se refletiu nos preços de varejo. A dupla inflação causada pela mistura tarifa-imigrante pressionou a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve, mesmo enquanto a administração Powell se preparava para reduzir a flexibilização monetária antes de um ano eleitoral. Em outras palavras, as políticas comerciais e de imigração de Trump não apenas criaram uma crise no cenário internacional, mas também colocaram a carteira do consumidor dos Estados Unidos sob fogo. Em um quadro mais amplo, o G7 de Alberta abalou o quadro do Clube Democrático liderado pelos Estados Unidos na ordem pós-Guerra Fria em sua forma mais nua até hoje. Carney permaneceu em silêncio. A União Europeia levantou a voz. O Japão correu para a Organização Mundial do Comércio. O México elaborou seu roteiro legal. E os países da África-Pacífico sondaram novas ofertas de livre comércio, todos fazendo a mesma pergunta em voz alta: alinhamento com os Estados Unidos de Trump ou um plano sem ele? O que aconteceu no final? O G7 não se desintegrou, mas mudou de forma. O clube, que costumava ser sincronizado ao ritmo de Washington, agora é como uma orquestra amadora multipolar. Europa, Canadá e Japão conectaram corredores de livre comércio e colocaram um plano B sem os Estados Unidos na mesa. Enquanto a equipe de Trump continuava a pressionar os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte para aumentar os gastos com defesa, nenhuma capital se comprometeu a fixar uma meta de orçamento de 5%. A cúpula de Alberta pode entrar para a história como uma separação silenciosa. A declaração não assinada de Carney fez mais barulho do que as tarifas ruidosas de Trump. Agora, a economia global enfrenta uma nova pergunta: os Estados Unidos estão dispostos a permanecer sozinhos atrás do muro que construíram com tarifas? Ou deixarão de testar a paciência de seus aliados e retornarão à mesa com soluções reais? Por enquanto, o quadro é o seguinte: os Estados Unidos estão construindo um muro de isolamento silencioso. O Canadá está transformando o silêncio em uma arma diplomática. A Europa está levantando a voz e mobilizando fundos alternativos. A Ásia está construindo pontes em ambas as direções. E o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial estão removendo o risco de incerteza de suas previsões de crescimento. O G7 de Alberta em 2025 foi um momento de ruptura tão significativo que entrará para a história sem precisar que o obturador da câmera clique. Se Washington continuar a exibir seus músculos dobrando as tarifas em vez de revisar seu plano de jogo comercial, a próxima cúpula poderá ter que procurar um anfitrião que não queira carregar o símbolo do G7. Em um mundo assim, o barulho das prensas de aço custará mais do que o silêncio dos diplomatas, porque a economia global sempre mede os vazios de liderança em termos de preços de matéria-prima. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.